Shalom de Alcha, irmãos, queridos e audiências de todo o Brasil e do mundo. Vamos ler uma mensagem de Mateus, capítulo 13, versículo 33, que diz assim: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Continuando a leitura, vamos até Apocalipse 17, versículo 4. A mulher estava vestida com púrpura escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. São as impurezas da sua prostituição. Versículo 2: os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Irmãos, nós vamos hoje falar do tema desmascarando a doutrina da Santa Ceia e revelando o verdadeiro parte do pão, em nome de Yahshua Mashiach. Vamos primeiro, irmãos, falar sobre essa doutrina que foi implantada na igreja, no meio da igreja, a doutrina da transubstanciação e a doutrina da consubstanciação. Vamos entender cada uma delas, como elas foram criadas e adotadas para cada um de nós como igreja. A doutrina da transubstanciação é crer na transformação da presença espiritual e também material nas substâncias pão e vinho após a consagração. A doutrina da transubstanciação ela é adotada pela Igreja Católica, ao qual conhecemos como Eucaristia, né? E tanto a presença espiritual quanto a presença encarnada do corpo do Mashiach e o sangue estão contidas lá na hóstia. Muitos conhecem, né? Lembrando que a palavra hóstia significa vítima, então todos comem dessa vítima, né? Esta doutrina transubstanciação criada pela Igreja Católica, lá na frente, com Martinho Lutero, na sua reforma, ele não aceitou essa doutrina, mas ele permaneceu com outra doutrina adotada, como a consubstanciação. Essa doutrina, chamada consubstanciação, é crer apenas na presença espiritual no pão e no vinho, após a consagração. Então, a reforma, ela tirou apenas a presença encarnada, materialmente, na substância pão e vinho, mas ele deixou a presença espiritual, o Martinho Lutero, que é o que nós conhecemos como a doutrina da Santa Ceia, que é feita nas denominações, né? Essa doutrina. Então nós vamos buscar dentro da palavra que essa doutrina ela veio para escandalizar a igreja do Mashiach, né? Então eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51 até o 58. Eu vou ler aqui para os irmãos. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne, para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Yahshua lhe respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei
no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Então, irmãos, eu particularmente creio que esse Evangelho de João ele está muito corrompido, né? Muito mesmo, principalmente essa parte do Evangelho de João 6, né? Que vocês veem aí uma coisa macabra, comer, beber o sangue do Mashiach, né? Então nós vamos ver aqui que essa doutrina de João 6 ela foi implantada no Evangelho de Lucas e em 1 Coríntios 11, onde é feita esse ritual e é lembrado todas as vezes na Igreja Católica e nas denominações evangélicas. E é feito esse ritual. Vocês vão entender que esse ritual não faz parte do Evangelho verdadeiro de Yahshua Mashiach. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 22, versículo 20, 19 e 20. Eu vou anotar as referências aqui. Essa parte depois os irmãos podem pesquisar o que é transubstanciação, o que é a doutrina da consubstanciação. Pesquisem na internet e vocês vão entender melhor. Então aqui, Lucas 22, vou anotar para os irmãos pegarem referência. Lucas 22, versículo 19 e 20. 19 e 20. O que diz aqui? Tomou um pão e deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E depois fez o mesmo com a taça, dizendo: esta taça é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Então, irmãos, eles já começaram a implantar aqui quando eles colocaram fazer isso em memória de mim. Ou seja, já estão trazendo o ritual de João 6, que eu acabei de ler para os irmãos, e implantaram em Lucas, na ceia que Yahshua fez. Já implantaram aqui, no versículo 19. Mas nós vamos entender mais ainda em 1 Coríntios 11, do versículo 23 até o 26. Depois os irmãos peguem essas referências e comparem. Diz assim: com efeito, eu mesmo recebi do Mestre, o que vos transmiti na noite em que foi entregue. O Salvador Yahshua tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vós. Repetindo: fazer isto em memória de mim. Mais uma vez está repetindo, para fazer na memória dele. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Repetindo aqui novamente, para fazer em memória dele. O 26 é o pior de todos.
Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Salvador Yahushua, até que ele venha. Então esse ritual é para anunciar a morte do Salvador até que ele venha, sendo que Yahushua já ressuscitou e está ao lado do Pai. Então este é um ritual macabro, ritual que não é do Evangelho verdadeiro. E eu vou mostrar para vocês aqui a comparação. A palavra carne, que está escrita em João 6, como nós lemos ainda agora, ela foi substituída por corpo. Então, carne e corpo, a mesma coisa, que representam o pão. O pão. E o sangue, que representa o vinho, né, neste ritual. Aí nós vamos lá para 1 Timóteo. Timóteo 2, versículo 5. O que diz lá? 1 Timóteo 2, versículo 5 diz assim: há um só Criador e um só mediador entre Yahweh e os homens. Um homem. Yahushua Mashiach, homem. Então, Yahushua veio como homem e ele está como homem, agora com o corpo glorificado. Glória do Pai, né? Então como é que eu posso fazer um ritual desse com o corpo, o sangue do Mashiach? Vocês vão entender mais. Este ritual introduzido em Lucas, no Evangelho de Lucas, para fazer a memória, esse memorial, né? E você vê que, complementando esse versículo 26 aqui de 1 Coríntios 11, ele diz: todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Salvador Yahushua até que ele venha. Então, você está trazendo essa abominação que está em João 6. Você está implantando no meio da igreja, fazendo com que os irmãos participem. Mas vocês vão entender mais. Vocês vão entender que mesa vocês estão sentados. Qual é a mesa que vocês estão sentando? Esses que praticam essa doutrina. 1 Coríntios 10, versículo 19 ao 21. Ok. Tá. Vamos lá. 1 Coríntios 10, versículo 19. O que quero dizer com isto? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os ídolos mesmos sejam alguma coisa? Não. Mas aquilo que os gentios imolam, eles imolam aos demônios, e não a Yahweh. Ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podes beber o cálice do Salvador e o cálice dos demônios. Não podes participar da mesa do Salvador e da mesa dos demônios. Vocês estão entendendo, meus irmãos? O que é que foi implantado em João 6 está sendo distribuído nas denominações, criado pela Igreja Católica, e inclusive nós, Yaldinistas, depois de termos libertado de tanto paganismo, ainda estamos praticando isso. Estávamos praticando isso, e muitos irmãos estavam praticando. Está entendendo? A coisa é séria.
Portanto, meus irmãos, todo ritual consagrado, você estará em comunhão com os demônios e não com Yalcha. Aí eu pergunto aos irmãos, em que mesa vós estáis sentados? De Yalcha ou dos demônios? Vamos ver se a doutrina dos apóstolos fala sobre isso. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 15, versículos 20, 28 e 29. Diz assim, o versículo 20 diz: mas se lhe escreva que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos, das uniões ilegítimas, carnes sufocadas e do sangue. Versículo 28. De fato, pareceu bem ao espírito de Yahvé e a nós não vos impor nenhum outro peso, além destas coisas necessárias, que vos abstenhas das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Então, irmãos, vemos que esses rituais não fazem parte da doutrina dos apóstolos. Nós podemos entender que esses ritos que é praticado em transformar pão e vinho no corpo do Mashiach, você não vai cortar o sangue, né? Você não vai cortar o corpo para derramar o sangue, mas é a consagração, que aquilo se transforma numa mesa dos demônios, esse ritual, certo? Entendam isso, e ao deu entendimento e sabedoria a cada um de vós. Esclarecendo a questão de ritos. Eu vou apagar aqui para anotar as outras referências. Hebreus capítulo 9, versículo 10. O que diz aqui? Tudo são ritos carnais, referente apenas aos alimentos, às bebidas e às abluções diversas, e imposto somente até o tempo da correção. Quem fez essa correção? Yalcha, por meio do seu sacrifício. Então essas outras coisas são apenas ritos carnais, com relação a alimentos, bebidas e abluções. Versículo 23 e 24 e o 26 do capítulo 9. 24 e 26. Ele diz aqui: portanto, se as cópias das realidades celestes são purificadas com tais ritos, é preciso que as próprias realidades celestes sejam purificadas com sacrifícios bem melhores que estes. Então era necessário que o sacrifício de Yalcha, que foi bem melhor do que esses, fosse feito. Yalcha não entrou no santuário feito por mão humana, réplica do verdadeiro, e sim no próprio firmamento, a fim de comparecer agora diante da face de Yahvé a nosso favor
26. Pois se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas foi uma vez por todas, agora no fim dos tempos, que ele se manifestou para abolir o pecado por meio do seu próprio sacrifício. Agora, irmãos, continuando falando sobre ritos, vamos ler Hebreus 13. Hebreus 13, 8 e 9. O que é que diz aqui? Yahshua é o mesmo ontem e hoje, e ele o será para sempre. Não vos deixeis extraviar por doutrinas ecléticas e estranhas, como esta abominação dessas doutrinas aí da transubstanciação e da consubstanciação. É bom que o coração seja fortificado pela graça e não por alimentos, os quais nunca foram de proveito para aqueles que disso fazem uma questão de observância. Então veja, irmãos, que o mestre veio para corrigir todo tipo de ritual, oblações, holocaustos, que foi feito apenas uma vez, certo? Então, depois que ele concluiu isso, acabou todo tipo de rituais, né? Inclusive esse que está sendo Santa Ceia. Porque o partir do pão que alguns irmãos fazem não muda nada. A única coisa que muda é o nome Santa Ceia para partir do pão. Porque é o mesmo ritual que é praticado nas denominações. Entende? Então, irmãos, nós vamos dar uma paradinha agora para a primeira parte. Essa é a primeira parte desse combate a essa heresia. E nós vamos continuar um pouco mais adiante a falar sobre o verdadeiro partir do pão, o que foi a ceia de Yahshua, o que representou a ceia de Yahshua, que os irmãos vinham entender o que de fato foi essa ceia. E vocês estão entendendo aqui agora que não é para nós fazermos em memória dele, em memória da morte dele. Não. Porque Yahshua está vivo, ele está conosco. Quando fazemos isso, nós estamos participando da mesa dos demônios. Nós estamos em comunhão com os demônios. Como foi colocado aqui, dentro da palavra, para os irmãos terem conhecido. Então nós vamos dar continuidade mais na frente. Ok, irmãos? Irmãos, continuando o nosso estudo de hoje, vamos falar agora sobre o verdadeiro significado da ceia de Yahshua, né, que representou a ceia para nós, e de fato Yahshua queria de nós. Vou mostrar aqui. Então nós vamos buscar Êxodo 24, versículo 8, e vamos ler. Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que Yahweh fez convosco, através de todas essas cláusulas. Então Moisés apresentou a primeira aliança com o seu povo, que Yahweh fez. E agora nós vamos entender o que Yahshua fez foi exatamente aquilo que Moisés fez, mas de uma forma superior, muito maior do que essa primeira aliança que Moisés fez.
Então nós vamos ler Mateus, Matitial 26, do versículo 26 ao 29. 26. Enquanto comiam, Yahshua tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e, distribuindo aos seus discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não beberei mais deste fruto da videira até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino de meu Pai. Agora, irmãos, veja que aqui ele já não repete aquela frase, fazer isso em memória de mim, como está em Lucas, aquele fermento, o ritual canibalista trazido de João 6. Vamos ler agora Marcos, capítulo 14, que ele também repete as mesmas palavras que está aqui em Mateus. Versículo 22. Enquanto comiam, ele tomou um pão, abençoou, partiu e disse-lhes, deu dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, rendeu graças, deu a eles e todos deles beberam. E disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. 25. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Yahweh. Então, percebam a diferença. Como não tem o fermento do fazer isso em memória de mim, não podemos fazer esse ritual, que ele não vem do Evangelho verdadeiro. É preciso ter observância. Então, assim como Moisés anunciou a primeira aliança, era necessário que Yahshua viesse anunciar a nova aliança, sendo ele próprio cordeiro a ser sacrificado. Então ele tinha que anunciar antes de morrer. Então o Yahshua não podia morrer para anunciar, tinha que anunciar antes. Então a ceia que ele fez com os apóstolos, que representava a igreja, ele anunciou, né, para a remissão dos pecados, sendo ele o nosso sumo sacerdote, né? Então ele pré-anunciou essa nova aliança, né? Então a igreja representada, né, como testemunhas eram os apóstolos. E observe, mais uma vez, os dois evangelhos não pede ritual. Yahshua não pede para fazer isso em memória dele. Observe isso. Não beberei mais do fruto. Yahshua fez uma promessa, ao invés de pedir para fazer isso em memória dele, ele fez uma promessa, né? Ele não vai beber do fruto da videira até o dia que vai beber o vinho novo no reino de seu Pai. Então, gente, observe que Yahshua fez isso, fez essa promessa, né? Fez o sacrifício e foi para o reino do Pai, né? E nós, como igreja, como parte do seu corpo, também devemos deixar esses rudimentos, esse vinho que ele apresentou lá para trás. Nós devemos seguir o caminho que Yahshua está seguindo e beber o vinho novo com ele no reino do nosso Pai, né? Então, vamos largar esse vinho novo que nós temos que nos apegar, né? Vamos largar esse vinho de Babilônia, de ritual canibalista. Continuando. Agora, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre o partir do pão de forma verdadeira, de forma simples, né?
Nós vamos ler Isaías 55, versículo 1 ao 3. Diz assim, versículo 1. Todos que tendes sede, vinde à água. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem pagar, sem dinheiro, sem pagar, vinho e leite. Por que gastar dinheiro com aquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me com toda atenção, e comei o que é bom. Deleitar-vos-ei com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim. Ouvi-me e vivereis. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Observem que nós não devemos comprar nada com dinheiro. Ele está dizendo que nós não vamos comprar nada com dinheiro. Então, por aí você já percebe que nada que é sólido, que é substância, não representa a Yahshua. Desde Isaías já está falando aqui, ó. Agora nós vamos continuar falando. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 ao 8. Diz assim: vamos voltar no versículo 6. Não é digno o vosso motivo de vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento, para ser de nova massa, já que sois sem fermento. Pois nossa Páscoa, o Machia, foi imolada. Celebremos, portanto, a festa, não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. Essa massa, na verdade, somos nós, parte do corpo do Machia. Esse pães ázimos aqui somos nós, massa, partículas do corpo do Machia. Então, irmãos, se a nossa Páscoa, o Machia, foi imolada, por que precisamos de sacrifícios e rituais? Agora nós vamos dar continuidade. 1 Coríntios 10, versículos 16 e 17. Diz assim: o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Machia? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Machia? Já que há um único pão, nós, embora muitos somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Então, como estava falando agora há pouco, nós somos partículas, nós somos massa desse pão que é Yahshua. Nós, como igreja, somos participantes. Quando estamos em comunhão, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o corpo de Machia? É. O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Machia? Também. Então, irmãos, é comunhão. Comunhão. Esse cálice de bênção não é aquele do ritual, né? Esse corpo não é aquele pão do ritual. Pão somos nós. Entendam isso. Entendam. Comunhão. Continuando. 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Versículo 12. Com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Machia, pois fomos todos imergidos num só espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só espírito. Então bebemos, né?
falando que essa bebida é uma bebida espiritual, não é uma bebida substancial. Entendam aqui, esse versículo 13 já está completando a parte que faltava. Se somos partículas desse pão, aquilo que bebemos somos, cada um bebemos o mesmo espírito, o espírito de Alcha. De todas as coisas que Alcha deixou, nada é material, nada é sólido, porque tudo que comemos, nós geramos, nós ingerimos e digerimos. Então, irmãos, não podemos fazer do corpo de Mashiach um alimento sólido onde vai gerar uma digestão, né? Onde vai gerar o corpo, é a palavra mais certa, né? Então você se alimenta e gera isso, você está desrespeitando o corpo de Mashiach, entende? Agora vamos entender como Shaul, Paulo, o apóstolo, ele fez alguns partidos de pão, ou vários partidos de pão, mas ele deixou claro aqui para nós uma passagem em Atos 27, versículo 34 até o 36. Vamos ver. Versículo 34. Paulo diz: por isso peço que vos alimenteis, pois é necessário para a vossa saúde. Ora, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça, da cabeça de nenhum de vós. 35. Tendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Yahweh diante de todos, partiu-o e pôs-se a comer. Então, reanimando-se todos, também eles tomaram alimento. Então aqui mostrando claramente que Shaul partiu o pão, era alimento, onde ele estava com o navio, a deriva, né? E aí as pessoas estavam sem se alimentar há mais de 14 dias e Shaul partiu o pão nesse dia, né? Mais de 200 pessoas nesse navio, né? Então agora, irmãos, eu vou colocar, vamos ler Atos capítulo 2, vamos ver como a igreja primitiva fazia esse partir do pão, né? Atos 2:42 diz assim: eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Versículo 46: dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade. Então aqui essa fração do pão, eles partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria. Então era uma coisa muito alegre que eles faziam, eles louvavam, eles adoravam a Yahweh, mas não tinham ritos, não tinham rituais, era alimento, era comunhão entre eles, entenderam? Simplicidade de coração, sempre mostrando assíduos em oração, né? E caminhavam na fé junto, né? Um ajudando os outros, né? Tem outras partes aqui que fala que eles vendiam suas casas, seus bens e compartilhavam com aqueles mais pobres, né? Então isso é a igreja, né? Agora vamos ler em Hebreus 13 qual o verdadeiro sacrifício que Yahweh se agrada de nós, né? Hebreus 13, 12 ao 16, versículo 12. Foi por isso que Yahweh, para santificar o povo, por seu próprio sangue, sofreu do lado de fora da porta. Saiamos, portanto, ao seu encontro, fora do acampamento, carregando a sua humilhação, porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está para vir.
nova Yaoxalá. Por meio dele ofereçamos continuamente um sacrifício de louvor a Yahweh. Repetindo, por meio dele ofereçamos continuamente um sacrifício de louvor a Yahweh. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. 16. Não vos esqueças da beneficência e da comunhão, porque são estes os sacrifícios que agradam a Yahweh. Esses sacrifícios, sim, são coisas que nós não bebemos, não comemos, mas sim, nós estamos louvando ao Criador, estamos bendizendo a Ele. Então, nós estamos fazendo algo que agrada a Ele, né? Agrada a Yahweh. Portanto, meus irmãos, não deixem de praticar essas verdades que estamos falando, que estão contidas na palavra, e abandonemos o velho fermento, né? Sejamos massa nova, larguemos esses rituais malignos, esses rituais canibalistas, e vamos fazer o verdadeiro partir do pão. Vamos ler uma mensagem para a gente finalizar esse vídeo. Colossenses 2, versículo 8. Diz assim: tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo a Machia, a Yahushua. Então, irmãos, mais uma vez aqui estamos quebrando, combatendo essas heresias que foram implantadas, né, pelo homem, pela essa igreja católica e os reformadores, enfim, que nós possamos, a partir de hoje, ser nova massa, possamos ser livres desses rituais que está manchando a igreja Virgem Imaculada, Filadélfia, não pode carregar uma doutrina maligna dessa. Meus irmãos, abram o entendimento, que Yahweh abra seus entendimentos, que Yahweh dê sabedoria para cada um. Porque muitos vão estar preparados naquele dia, mas muitos também vão estar despreparados. Esperamos, meus irmãos, que Yahweh, Pai, Rei de Yahushua Mashiach, nosso Salvador, traga um entendimento a cada um de vós, para que possamos seguir adiante nessa caminhada, nessa corrida da fé. E vamos aguardar os próximos vídeos que o Yahweh vai nos revelar, para que possamos passar os ensinamentos de Yahweh e de Yahushua a vocês, meus irmãos. Então, agradecendo aqui, agradecendo ao irmão Fábio, o apoio dele, e nós estaremos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.